cabeça. E é muito louco, né? Porque, assim, o vestibular tem uma parte do processo, assim, que eu acho um pouco meio, assim, injusta, né? Porque, assim, vamos supor que eu tenho uma prova ano que vem, no mês de dezembro. Eu vou começar a me preparar hoje. E pode ser que lá em dezembro, no dia do vestibular, pode ser que vai me dar um piriri. Sim. E todos aqueles momentos de estudo que eu tive, foi tudo por água abaixo. Então, às vezes, o vestibular é um pouquinho injusto, né? Quem fala que é justo e que todo mundo tem as mesmas 24 horas, às vezes está um pouquinho equivocado. O que vocês acham? A gente tem que entender só uma coisinha. Estudar, lógico, é o principal, é o mais importante de tudo. Sim. É difícil falar com um professor de matemática sem mensurar, né? Então, estudar, eu vou colocar que é 75%. Sim. Tá? De tudo. Mas, para alguns cursos, principalmente os mais concorridos, 75% não é suficiente. Uhum. Então, você tem que buscar algo além, esses outros 25%. E o que são esses outros 25%? É a tua saúde física, é a tua saúde mental, a tua saúde espiritual. Uhum. Então, todos esses momentos vão culminar, como você falou lá em dezembro. Lógico, estudar é o mais importante de tudo, mas não é tudo. Sim. E é nisso que a gente vai começar a conversar por aqui, dos cuidados que nós temos que tomar com os nossos alunos. Não somente de levar conhecimento para eles, mas também tornar a caminhada leve. Sim, esses 2 últimos episódios que nós gravamos com os professores aqui do grupo, a gente chegou com o propósito de... Não, eu conversei ali com o Bruno que tá gravando junto comigo, a gente falou, não, vamos tentar focar só nas matérias, vamos ficar pegando só bizu. Quando a gente menos esperava, o papo já estava indo para um outro lugar, tipo um papo mais psicológico, um papo sobre mais a saúde do aluno, como é que ele chega nessa prova, como é que ele se comporta na hora de fazer uma prova, né? Porque tem muita gente que, assim, vocês devem conhecer muitos casos que o cara tá há 5, 6 anos fazendo cursinho, todos os professores falam, esse cara já sabe tudo. Só que, infelizmente, na hora da prova, ele não consegue desenrolar, ele não consegue botar o que ele aprendeu nesses anos todos de estudo. Sabe, eu penso que tem um elemento aí, que é uma certa maturidade cognitiva. Uhum. É um processo de amadurecimento da forma como você raciocina a questão, como você pensa a questão. Uhum. Né? Então, às vezes, por exemplo, estudar é fundamental. Infelizmente, né, Edmilson, não inventaram nada para passar no vestibular que não seja estudar. Não inventaram. Sem estudo, você não vai passar. Mas é fundamental também saber aproveitar o que você estudou. E para você aproveitar o que você estudou, você tem que encarar a prova a partir de certas características. Vou dar um exemplo assim muito simplesinho, né? Se porventura existe uma questão que fale, já que acho que eu tenho que usar você como exemplo. Né? Por exemplo. Gente, começamos. Não, 2 horas vai ser pouco. 2 horas vai ser pouco. Meu Deus, o que vem? Não, mas Deus? é sempre elogio, assim, tipo assim. Senhor. A Jaque. Vai falar que eu não sei dirigir. Não, isso eu não vou falar porque a população adornina deve saber já, que já te viram na rua. Eu tenho problema com rotatória. Né? E quem não tem, né? Quem não tem, né? Não tem. Mas o azar é você dirigir na frente do Guerra, na rotatória. Não, é complicado. Aí é triste, porque... É complicado. Aí a rotatória eu discuto até matematicamente, que eu Edmilson com uma certa propriedade. Eu não entendo nada de matemática, né? Mas assim, a Jaque, que dirige muito bem rotatória, veja, vou colocar uma vírgula aqui. A Jaque, vírgula, que dirige muito bem rotatória, vírgula, é minha professora de geografia. Beleza? Sim. Qual que é o ideal de você avaliar a questão, para entender bem? É juntar o sujeito com o predicado. Deixar aquilo, me perdoe, Denise, se eu estiver errando, mas deixar o aposto por último. Uhum. Então, a Jaque... Gostou, não? Gente. Não. Supletivo, supletivo. Eu se sofistiquei nesse tempo todo. Você não está entendendo. Tá começando a ficar o quanto constrangedor. eu se sofistiquei. Eu me auto-estudei eu mesmo. Eu me auto-estudei eu mesmo. Então, a Jaque, né, que dirige muito bem rotatória, foi isso que eu falei? Muito Boa. bem, minha professora de rotatória. geografia. Então, você vai colocar, a Jaque é minha professora de geografia. Porque essa relação direta entre sujeito e objeto, por exemplo, permite que o texto fique muito mais claro para você.
Aí depois você lê, né? A Jaque faz o quê? A Jaque dirige muito bem rotatória. Então, saber fazer essa leitura dentro de um texto pode ser a grande diferença. Eu estava até conversando, Edmilson, eu citei isso em todas as aulas da semana. Né? Porque... Não, mas... Não. Você viu, Edmilson? Deu partida, né? Deu partida, gente. Céu, meu Deus. Mas porque foi muito legal. Foi muito legal. Eu estava conversando com uma aluna nossa, ela falando sobre as questões das provas, eu falei, ninguém que vai prestar um vestibular e estudou, é importante dizer isso, dentro do contexto que você falou. Sim. Né? Chega um momento lá na frente que eu não estou bem, aconteceu alguma coisa, mas que estudou, dificilmente, eu diria quase impossível, não deixar de passar no vestibular por alguma coisa que ele não sabe ou que ele não lembra. A hora que eu falei isso, ela falou, professor, você está enganado. Foi um choque para mim, né? Não estou acostumado com não tô acostumado com essa afronta. Eu sei tudo, pô. Eu sei tudo. O professor sabe como que é, né? Falou, eu acho que não, vou provar para você. No último vestibular, eu fiquei por uma questão que eu não sabia. Eu falei para ela, agora vou provar para você que não é verdade. E por que não é? Pensa, a hora que você terminou a prova, uma questão que você não sabia, deixou fora, aí você começou a fazer uma revisão. Quantas questões, digamos, de 60 questões, quantas questões que você olhou e falou, putz, não acredito que eu fiz isso. Não acredito que eu deixei de marcar essa. Não acredito que eu errei essa. Deve acontecer muito em matemática também, né? Acontece muito. Né? Então, entenda, se você tivesse sido mais atenta naquela questão que você sabe, ela falou, eu errei assim umas 4, 5 questões. Errou 4, 5. Uma não sabia. Então não foi essa uma. Exatamente. Foi as 4, 5 que você não teve a paciência, o cuidado do momento, a lembrança, porque tem muita concentração também, né? Você está concentrado nisso, acontece com a gente também. Eu vou corrigir uma questão, às vezes, não estou concentrado, vai acontecer. Então é muito importante esse cuidado do aluno, sabe? Cuidado com a prova. O vestibular ama pessoas caprichosas. Ama pessoas que, sabe, cuidam da prova, né? Olham com carinho para a prova. E olhar com carinho para a prova também tem toda uma estratégia. Você não pode demorar muito na questão que está difícil fazer, senão você vai perder tempo. Depois as fáceis vai acabar fazendo nas coxas, né? E fazendo assim você acaba errando. Então, esse cuidado, sabe? E acho que a gente tem bastante esse cuidado no grupo de avaliar isso para ele, entendeu? Que é muito, mas muito importante. Show de bola. Traquejo, né? E aprender a ter esse traquejo. Mas sabe quando você falou de problema de repente, no dia da prova ter um piriri? A gente tem um aluno lá no grupo, gente, quando ele me conta as coisas que já aconteceram com ele no dia do vestibular, eu fico passada. Tipo, uma picada de abelha na hora que eu entrei. Ai, meu Deus do céu! Tipo, o carro furou um pneu. Nunca furou um pneu na vida. Aquele dia furou um pneu na hora que tava indo. A gente já teve também um outro que foi pro lugar errado, né, Edmilson? Não, nós já tivemos... Foi fazer a prova no lugar errado. Chegou lá e só descobriu na hora. Você falou, nós tivemos um aluno... Sabe aqueles alunos que em simulados gabaritava simulado? E foi fazer vestibular em Cascavel. No trajeto ele teve que parar, que estava com ânsia de vômito, não conseguiu fazer a prova, estava desidratado. Mas por quê? Porque é o emocional. Sim. Então, e o emocional você não cuida 1, 2 dias antes da prova. Tá? O emocional também se treina. Tá? E você também tem que aproveitar todos os momentos possíveis para que você possa estar se ambientando com tudo aquilo que você vai enfrentar. Sim. Eu acho que o ideal, né, que se existisse algo ideal, era aquilo que o aluno mais quer. Estudar um período de tempo menor com uma qualidade maior. Sim. Então, como é que eu consigo estudar menos tempo e ter mais qualidade? Aí é que vem os famosos planners de estudo. Agora, também não adianta você fazer todo o seu planejamento, fazer teu planner, e lá no grupo nós temos todo o planner para o aluno fazer o ano todo. Sim. Não adianta você ter aquele planner bonito se você não tem a disciplina de aplicá-lo. Sim. Então, é um conjunto de coisas, eu vou falar mais uma vez, desculpa se eu sou muito repetitivo, mas é um conjunto de cuidados. Não é cuidar só do conteúdo. Não é o cuidar só de estudar. Porque se fosse isso, era fácil. A gente fechava os alunos numa sala, tá?
dava a comidinha pela porta de baixo, assim. Isso, daqui 12 horas você sai daí. Se fosse só estudar, mole, né? Exatamente. Só confinar lá e vai estudar. E o simulado... E tem gente que acha, viu? Tem muita gente que acha da velha guarda. Que ele tem que fazer 10, 12 horas por dia de estudo. Que ele tem que resolver 200 exercícios por dia. Sim. Filho, se você calcular, né, Edmilson? Agora eu vou falar dos cálculos. Divide 200 pelas horas. Quanto tempo você vai ficar lá resolvendo exercício? É tempo, hein? E como é que você vai chegar no final de tudo isso? Isso. Né? O tanto de infeliz, arrebentado, destruído, com a autoestima lá no lixo, as unhas tudo rachando, porque aluno fica muito feio, fofo. Tem um momento, assim, tem um momento no ano que o aluno fica muito feio. É mais ou menos em agosto, assim. Nossa, você olha e fala, puta, eles estão um lixo. Os cabelos tudo desgrenhados, olheira. Sim. E eu que passei a vida toda por isso. Eu sempre fui estudante. A vida toda feia, não feia. Sempre foi estudante. Sempre estudante. Você olha e fala, meu Deus, o que tem? Que tá batido. Agora, você vai fazer uma rotina dessa aí? Para. Não tem tempo para ver a família. Isso para nós é fundamental. Porque ele tenha tempo de praticar um esporte, né, Edmilson? Passear. Tempo de fazer nada. Isso é necessário, que ele tenha tempo para não fazer nada.